colocar o nosso coração, para colocar o nosso coração no centro da tua vontade, para expressar da tua glória, do teu amor. Talvez esse seja o primeiro momento no dia de hoje que você possa ter parado para entregar a adoração a Ele. Talvez o teu último momento tenha sido domingo à noite, ou quem sabe ainda a célula da semana passada. Mas esta é uma oportunidade que eu e você temos de estarmos conectados com o Senhor, de estarmos declarando o nosso amor por Ele, de estar rendendo o nosso coração, de estarmos entregando a nossa vida a Ele. Queremos Sua presença, precisamos da Tua presença. Tu és tão maravilhoso, Deus. Enche este lugar, é com Tua presença, é com Tua presença. Senhor, dá uma vida também daqueles que estão em casa, aqueles que estão ainda no trabalho, aqueles que estão ouvindo no carro, e nós que estamos aqui. Que seja, Deus, essa adoração entregue ao Senhor, que seja como cheiro suave as Tuas narinas, Senhor. Deus, entregue a Ele, entregue a Ele. Te amamos, Deus. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo e posso gritar nessa noite para que todos ouçam. Te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Te amo, te amo. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Às vezes, o grito que precisa sair da nossa boca dizendo que amamos o Senhor, nem é para o mundo inteiro ouvir, mas muitas vezes é para nós mesmos ouvirmos, para que nós possamos lembrar quem é o autor e consumador da nossa vida. É para nós nos despertarmos e poder dizer: te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar. Que eu ouça, que você ouça, que isso faça barulho dentro de você, que isso seja algo poderoso dentro de você. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Permaneça aqui ainda esse refrão bem baixinho. Eu quero saber o seguinte: quem é que pode dizer o motivo pelo qual você ama Jesus? Quem pode dizer aí o motivo pelo qual você ama Jesus? Cauã, me dê um motivo. Por que você ama Jesus? Porque o Senhor mudou minha vida. Porque o Senhor mudou a minha vida. Por que você ama Jesus? Porque Ele me tirou do fundo do poço. Por que você ama Jesus? Porque Ele me deu um novo dia. Uau! Por que você ama Jesus? Aleluia! Por que você ama Jesus? Por que você ama Jesus, Cheirinha? Ele supre todas as minhas necessidades. Aleluia! Vanessa, por que você ama Jesus? Ele me tirou da nação do pecado. Aleluia! Kleber, por que você ama Jesus? Ele é bom demais. Aleluia! E você? Por que você ama Jesus? Por que você ama Jesus? É sobre isso. É um amor. É o amor. É Ele que é dono do amor. Ele nos modela no seu amor. Somos a essência dele. Somos a essência dele. Eu te amo e vou gritar no mundo inteiro. Te amo, te amo.
você. Você sabe como o mundo ouve? Você sabe o que é gritar? Gritar é testemunhar, é poder dizer às pessoas que Ele te salvou, que Ele te libertou, que Ele te curou, que Ele foi com você no dia mau, que no luto Ele se fez presente, que na tristeza Ele foi tua alegria, que no lamaçal de pecado Ele te tirou, e quando você estava morto no pecado, Ele te ressuscitou. É por isso, aleluia! Dê um aplauso a Jesus. Aleluia! Aleluia! Podem sentar-se com vontade de ficar em pé, continuando esse louvor todo aqui. Ai, meu Deus, vai ficar tudo por aí mesmo. Aleluia! Não quero perder o que Deus está fazendo neste momento e neste lugar. Um diácono, traz água para mim, por favor, sem gelo. Olha só, você que está em casa, não perca esse momento. Se você está no carro nos ouvindo, fica atento no volante, mas esteja com os ouvidos atentos. Eu quero saber onde estão os apaixonados por Jesus. Aonde estão os apaixonados por Jesus? Então, você é apaixonado por Jesus? Cadê o outro microfone, Sheilinha? Cadê ele? Passa aqui. E passa aqui. Isso! Nós estamos numa Big Célula, uma oportunidade incrível, de nós estarmos ativando, de nós estarmos trazendo um pouco do que tem sido falado nos últimos tempos em nossas células, sobre esse amor poderoso em relação às pessoas, mas nós sabemos que o amor vem dele, ele é a fonte de amor. Então, quantos aqui amam Jesus? Quantos testificam que ele é bom, que ele curou você, que ele salvou você, que Ele tem dado a você uma nova expectativa de vida? E muitas vezes nós precisamos entender que Ele faz isso usando pessoas. Alguém um dia orou por você, alguém convidou você, alguém te ensinou, alguém insistiu, alguém muitas vezes foi usado só para ser o ombro que você precisava. Eu quero saber o seguinte: quantas pessoas aqui tem pelo menos uma pessoa a quem você realmente pode agradecer e falar assim: olha, essa pessoa já fez algo por mim? Quem tem alguém assim na sua vida? Os demais? Quem tem alguém aqui dentro que você pode falar assim: olha, eu louvo a Deus pela vida de fulano, porque foi através da vida dele, ou então um dia quando aconteceu isso? Quem tem alguém? Tem alguém aqui? É mesmo? Tem, Mateus? Tem? Então, fala para nós. Vem cá, aproveita. Você está aí ocupado, né? Tem problema, não deixa aí no cantinho. Depois tira a foto. Só pode esperar. Vem cá. Então você vai poder dizer: você tem alguém a agradecer? Tenho sim. Queremos saber, podemos? Então fala. Agradecer o Renato, a Aline, que desde que eles entraram de novo na minha vida, que através da célula, eles mudaram minha expectativa de vida. Porque um menino teimoso, um menino mentiroso, um menino que zombava. E depois que... Você era tudo isso com essa carinha, né? Meu Deus, olha! Tô brincando. E depois que... Na verdade, a confiança que eu tinha tanto neles de falar para servir no encontro, que realmente o encontro, depois que eu servi, realmente mudou minha vida demais. Assim. Olha, que legal. E eu vivo de bênçãos assim até hoje, depois daquilo, por causa da vida deles. Da vida deles. Foi uma das pessoas. Teve outras pessoas, mas essas pessoas você lembrou agora. O Renato e a Aline já chegaram por aí? Estão aí? Então não, né? Perderam a vez. Ô, Júlia, só estão chegando. Amém, obrigado. Quem mais tem alguém aqui? Tem? Vem cá, Rose. Vem cá, minha xará. Vem aqui, Rose. Vem cá. A pessoa está aqui? Tá, é meu esposo. Eita, que está investindo. E através dele eu conheci Jesus, né? Conhecendo a cada dia, eu não sabia nada. Tudo isso através dele. E eu agradeço a ele por tudo, por ter entrado na minha vida, por estar aqui presente com vocês, por estar na comunidade da fé. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida. Olha só. Alguém mais que esteja aqui? Quem tá aqui? Deixa eu... Vem cá.
Vem cá, Jonathan. Depois a Emily ali. Vamos lá, Emily. Ó, Jonathan, já te imagino. Bora lá. Vamos lá, filhão. E aí? Tem uma pessoa que ela não está aqui, mas eu sou muito grato pela vida dela, que é o Jonas. Ele sempre incentivou a estar aqui. E outra pessoa é a Sheila e o Wagner, que através de um abraço, do amor que eles têm pela gente, nós estamos aqui hoje, eu e minha família. Então, através da vida de vocês. O Wagner está aqui, tá lá fora, mas através da vida Tá de trabalhando vocês. lá, né? Tá no Sim. estacionamento? Então, pessoas como eles que mostraram para nós o que é o amor de verdade. É chegar na célula e destruído e um abraço deles trazer nós até aqui. E agradecer também por estar, nem a pastora fala da flecha, tá nos lançando a lugares mais altos. Então, sou grato pela vida deles. Amém. Deus abençoe. Ô, irmãos, eu tô me recuperando de uma gripe que tá querendo ficar no meu pé. Me perdoe. Quem mais? Peraí, eu tinha falado da Emily. Vem você aqui. Vem cá também. Uma das pessoas que vai voltar a Jesus não está aqui hoje, mas eu sou muito grato a ela, a essa pessoa, que é a Beatriz, que é da minha célula. Ela me trouxe a célula onde eu pude voltar para Jesus de verdade. E lá eu conheci muitas pessoas, na minha célula toda, graças a eles, que oraram por mim. Eu conheci por encontro, que foi um lugar que me transformou de verdade. Eu sou muito grato por ter ido ao encontro e eles oraram todos os dias por mim. Eu sou grato também aos líderes da minha célula, o Michel e a Vanessa, porque graças a eles eu pude mudar de verdade. Não só eles, e o Calma também lá atrás, a Di, todos eles, a Lara, a Vitória, é muita gente, mas graças a eles eu pude voltar aqui, eu, o Primo Wallace, o Douglas, graças a eles eu estou podendo mudar muito mais. Eu pude ir para o encontro onde me mudou de verdade. E se alguém daqui não foi, que vá com o coração aberto, porque lá é o melhor lugar para se aproximar de Jesus. Amém. Deus abençoe. Cadê a Emily? Vem, Emily. Vamos ouvir. Olha só. Deus é lindo, Sheilinha. Como é importante as pessoas em nossas vidas, né? Boa noite, gente. Boa noite. Bom, eu sou grata por duas pessoas na minha vida que me incentivaram a conhecer Jesus, que são os meus pais, que sempre fizeram de tudo por mim, desde que eu era pequenininha até hoje. E eu sei que sempre vão fazer. Eu amo muito eles e tenho muito orgulho das pessoas que se tornaram. Quando eu era pequena, o meu motivo de ir para a célula, de orar, era por causa deles. E hoje são eles que me ensinam. E também os meus líderes. E a pessoa que mais... Meu coração fica muito grato, que é o meu pai. Que eu vou me... que eu não sei nem explicar. Puxa a orelha, puxa, a gente não. E eu amo muito eles, pai, mãe, eu amo muito vocês. E obrigada por me ensinar sobre Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe. Quem mais? Quem é? Vem aqui, irmãos. Vem aqui, ó. A gente conversa aqui. Rapidinho, pode vir, vem. É o Davi? Davi, vem, filho. Vem aqui também, irmão. Vem cá, pode vir. Vem cá. Vem. Já vem aqui, porque aí eu já vejo quem... Isso. Cadê o Davi? Não vai vir, Davi? Quer vir? Vem com a mamãe? Isso, vem. Pode vir. Isso. Pode vir. Vem, Gustavo. Isso. Que aí fica aqui os irmãos, fica mais fácil. Isso. Vem pra cá, meu irmão querido. Vem. Isso. Muito bem. Olha só. Isso é muito importante. Às vezes, nós precisamos parar para perceber a importância de pessoas em nossas vidas. Pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são importantes, entende? E nós precisamos validar isso. Aí, pessoal, os homens, tudo aqui, né? Cadê? Vem umas duas mulheres aqui, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Quem que você precisa agradecer?
Eu tenho que agradecer muito a Nayara e o Bruno e por mais trabalhos que eu dei para eles aí. Eles insistiram para mim vir para a igreja e eu sempre dei preferência de ficar no mundo, ficar em bebedeira, farra, tudo do tipo. E a Nayara e o Bruno nunca desistiu de mim. Então, muito obrigado por tudo, viu? Amo vocês. Aê, que coisa linda! Olha que nós vamos fazer tão querido. E você? Amém. Me chamo Adenilson, eu sou novo aqui na comunidade da fé, todo mundo percebeu, né? Carinha nova, né? Mas sou muito grato, eu louvo a Deus todos os dias pela vida do Henrique. Aqui, sim. Porque eu consigo verdadeiramente para Jesus. E tudo que eu vivi aqui, desde o encontro, tem sido transformador. Dentro de casa, eu como homem, eu como líder no meu trabalho, eu tenho honrando a Deus, né? De todas as formas. Mas eu só tenho a agradecer esse menino, que é muito mais novo que eu. E através da vida dele, eu pude conhecer Jesus de verdade, né? Porque eu sou convertido há 4 anos. Mas o que eu vivi aqui com vocês é surreal. Através do Michel, ele também que me acolheu, de braços abertos. Estou aprendendo muito com ele. Aprendendo a caminhar com Jesus de verdade. Você tá na célula deles? Por enquanto Não? não Ah, conheço tá. nenhuma, mas eu creio que... Olá, Michel! Olá, Michel! Porque é tudo muito novo para mim. Tá tudo bem. Diferente, né? Vai no seu tempo, meu irmão, só não para. Mas eu tenho a agradecer a cada um de vocês aqui, porque mesmo sem me conhecer, todos vocês oraram por mim. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Que Deus abençoe. Que lindo, né, gente? Glória a Deus. Amém, abençoe. Que Deus abençoe. Gustavo. Eita, nós. A paz do Senhor e igreja. Amém. Tem muitas pessoas que eu quero agradecer, mas acho que primeiramente Deus, colocar Ele, que nunca me abandonou em todos os motivos. Questões financeiras, família. E uma das pessoas que eu quero agradecer muito mesmo é minha esposa, que está ali sentada, a Larissa. Se não fosse ela, um dos motivos mesmo não era para mim estar mais aqui. E antes de eu conhecer ela, eu já tinha falado para Deus que ou Ele colocava alguém na minha vida, mesmo eu sendo tão novo, eu falei para Ele, coloca alguém para mudar a minha vida, eu não quero mais estar presente nesse mundo. Então, agradecer a ela. E 2 pessoas que fico sem palavras, que é a Cintia e o Marcos. Quem diria que um Uber ia ter uma pessoa ministrando dentro do Uber para mim, e ali foi onde Deus me resgatou, que faz 10 anos que eu não estava mais dentro da igreja. Estava no mundo de bebida, narguile, já usei droga, a maconha, e já estava, nem sabia mais a palavra Jesus ou Deus, eu não buscava mais, não lia mais Bíblia, não ajoelhava, não agradecia, então eu já tinha desistido de tudo realmente. E foi onde eu falei, Senhor, eis-me aqui dentro do Uber. E antes do Marcos assistir entrar dentro do Uber, ou assim, na verdade, eu estava ouvindo um funk, do nada, senti vontade de colocar um louvor. E foi onde ela entrou no Uber e precisou de uma ajuda minha. Eu falei, Senhor, se for esse o seu propósito, aqui hoje eu decido mudar a minha vida. Aí eu conheci a comunidade da fé, faz 11 meses que eu parei de fumar, de beber. Não ouço mais músicas mundanas. E graças a Deus eu estou mudado. Ô, glória a Deus. Amém. Deus te abençoe. Que bênção, né? Vamos vir mais pra cá. Vem, Iris. Vamos vir mais pra cá um pouquinho. Isso, Jesus faz. Graças a Deus. Amém. Para eu estar aqui na frente é muito difícil, porque, embora eu tenha sido professora, gestora, 30 anos eu tenho dificuldades. Mas eu não podia deixar de agradecer a Deus pela vida da Érica na minha vida. Eu fui uma improvável para ela. Eu fui uma improvável. Nasci e criei num lar cristão. Hoje eu estou aqui pela Érica, mas eu ainda creio plenamente que as orações da minha mãe, do meu avô, elas surtiram efeito. Então, Érica, muito obrigada, porque não é fácil retornar, não é fácil. Então, o conselho que eu dou, principalmente para os jovens, não se afastem do caminho, porque é um retorno difícil,
doloroso, mas valeu a pena. Então, assim, estar aqui na comunidade da fé, onde eu fui, a minha vida praticamente toda, eu fui criada na Igreja Batista. Eu fui da primeira Igreja Batista do Itaim, de São Miguel, e hoje sou, com muita alegria, com muita satisfação, da Igreja Evangélica Comunidade da Fé, que me acolheu. Eu nunca tinha recebido tanto amor, pastora. Mesmo eu, com esse meu jeito retraída, os irmãos não vão me ver envolvida em muitas coisas, porque sou eu assim, mas eu amo a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Rabi. Bom, eu sou grata a muitas pessoas aqui, né? Mas principalmente eu sou grata pela minha mãe, que foi quem, assim, que eu conheci Jesus através dela, né? Então, assim, que desde pequena nos incentivou tanto a eu e a meus irmãos a caminhar com Jesus, e outras pessoas também eu sou grata. Em primeiro lugar, a Eliana e o Marcelo, e a família dele também, né, por proporcionar a ida pelo encontro, onde eu conheci, assim, verdadeiramente a Deus, né? E por mais que já tinha tempo que eu cresci, né, na igreja, eu não era próxima de Deus, e lá eu descobri como é assim. Então, assim, eu sou muito grata à vida dele. Depois também sou grata à vida da Sandra, por todo amor, carinho. E aí também pela vida do Marcos da Sandra, que, assim, que com o acolhimento deles, né, sempre com muito carinho, né, eu me chamo de princesa. Chama de princesa? Uhum. É porque você é, filha. Você é princesa. É isso mesmo. Então, assim, eu sou muito grata, e a todos vocês que me acolheram super bem desde que eu cheguei. Eu amo todos vocês. E é isso, gente. Amém. Samanta, isso. Vem pra cá, Samanta. E você, querida? Graça e paz, igreja. Amém. Bom, eu não poderia deixar de agradecer, né, pela vida da Marina, do Raílson, da família dela, né, que depois que eu voltei de viagem, passei um processo bem difícil, né, uma decepção muito grande com a igreja, com o ministério, né, e a minha Marina sempre intercedendo pela minha vida desde quando eu estava lá em Sergipe, né, acho que ela sabia que eu precisava das orações. E quando eu voltei, quando eu retornei, né, estava bem ferida, bem magoada, nunca pensei em desistir da igreja, mas buscando força para voltar, né, depois de tudo que eu passei. E a Marina ali, com todo cuidado, com todo amor, com todo carinho, me convidou para vir para cá, né. E quando eu cheguei aqui, eu me senti muito acolhida, muito abraçada, né, bem diferente do que eu vivi. Então, eu não poderia perder a oportunidade de agradecer pela vida dela, uma amiga que Deus colocou na minha vida. Aliás, mais que amiga, né? Eu falo que ela é uma irmã, né? Para mim, para minha casa, para minha família, né? Então, eu sou muito grata porque hoje eu estou aqui. A minha filha também, depois de tudo que ela passou, ela está aqui, né? Onde ela foi abraçada pela Camila, pela célula dos jovens. Tem cuidado, com tanto amor, com tanto carinho. E tem nos mostrado que sim, tem igreja que acolhe, que ama, que abraça, que cuida, né? Então, isso é muito gratificante, estar num lugar desse. Depois de tudo que eu passei, depois de tudo que a minha família passou. Né? Então, eu sou muito grata a Deus pela vida dela, pela vida da família dela, e por cada um aqui, pela vida da pastora, do pastor, que me abraçaram, me acolheram no encontro, né? Então, sou muito grata. Muitas pessoas aqui já me abraçaram, me acolheram, né? Isso já até falei para... Até esqueci o nome dela, me acolheu aqui no discipulado. Eliane? E eu falei assim, eu falava que eu não queria ter contato com ninguém na igreja, né? Mas parece que todo mundo já me conhece. Né? Mas Deus, Ele sabe o que faz, né? Então, eu sou muito grata pela vida de cada um e pela vida deles. Amém. Deus te abençoe. Amém.
Olha só, que oportunidade incrível que nós estamos tendo, realmente. Que oportunidade incrível, irmãos. Isso é muito importante. Nós temos uma demanda tão grande no dia a dia, no decorrer do dia, que às vezes nos falta fazer um pouquinho disso. Parar um pouquinho e dar uma boa olhada ao nosso redor e valorizarmos pessoas. E entendermos que a expressão de amor do Senhor também vem através de pessoas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em um texto muito conhecido, lá aos 1 Coríntios capítulo 13. Muito. Nós precisamos entender a importância de estarmos cercados por palavras, por pessoas e por ambientes corretos. Por quê, pastora? Porque tudo que nos cerca, ouça isso, tudo que nos cerca, tudo que nós ouvimos, tudo que nós sentimos, tudo que nós vemos, nos modela por dentro. Isso é muito importante. Assim como o barro vai tomando forma na mão do oleiro, daquele que está fazendo, nós precisamos entender que aquilo a que nós somos expostos vai nos modelando por dentro. Por que você acha que marketing tem poder? Que propaganda existe? Por que você acredita que simplesmente o fator de uma pessoa passar, muitas vezes, um período em um outro local, ela volta diferente? Porque ela está exposta a algo que está modelando ela. Por que quando você conversa com alguém que só sabe ver TikTok, que só sabe ficar no Instagram, é uma pessoa que só sabe falar de conteúdo de tais lugares? Porque ela fica exposta a isso. Por que você imagina que alguém que fica exposto ao amor, à aceitação, não vai ser modelado por ele? Uma pessoa que vive em meio à rejeição, em meio à dor, em meio à mentira, em meio a situações contrárias, o que você acredita que vai modelá-la? Como você acredita que ela é por dentro? Mas como nós precisamos estar atentos? E aí, a palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, olha que texto tão conhecido, profundo e tão oportuno, de verdade, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal, em algumas traduções está, seria como sino que soa ou como o metal que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, ele é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta de maneira inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Olha só, versículo 13. Agora permanecem essas três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Aleluia, glória a Deus. Até aqui. Nós estamos vivendo dias e tempos agora, essas semanas, onde o tema que tem sido ministrado em nossas células tem a ver com esse sentimento. Um sentimento muito poderoso e que tem ficado de lado muitas vezes em nossas vidas, e isso realmente tem custado muito caro para nós como família, para nós como igreja, para nós como sociedade, de verdade. Por quê? Porque se nós entendemos que aquilo a que nós somos expostos vai nos modelando, nós estamos vivendo dias em que as notícias são muito tenebrosas. Nós estamos vivendo dias em que o medo está instaurado mesmo. Nós estamos vivendo dias em que muitas coisas contrárias estão sendo levantadas. Nós estamos vivendo dias de muito terror.
Nós estamos vivendo dias muito difíceis. O dia mal tem se instalado em muitas casas, em muitas famílias, em muitas vidas. O dia mal faz parte. Porém, nós temos percebido que as famílias estão cada vez mais fragmentadas. Ou seja, elas estão divididas, elas estão partidas em vários pedacinhos. A família tem muitas vezes perdido o propósito. Entenda, nós temos que compreender que a família e igreja é uma só revelação. Para nós podermos ter uma família espiritual saudável, nós precisamos ter uma família saudável. Nós precisamos ir bem na nossa casa, precisamos ir bem na igreja. Nós temos que ser na nossa casa quem nós somos na igreja. Irmãos, eu tenho ficado realmente assim, com o coração colocando diante do Senhor. Eu tenho tido oportunidade de estar com algumas pessoas que são de vários estados. E são, a grande maioria, 98% dessas pessoas são cristãs. Eu tenho acolhido, conversado, ministrado, atendido. E são pessoas que estão sim dentro de igrejas, mas que declaram o seguinte, que tem uma vida na igreja, mas tem outra vida na casa. Tem uma vida na igreja, mas tem outra vida dentro da família. Tem um comportamento na igreja, mas tem um outro comportamento dentro de casa. Que na igreja ela é acolhida e ela acolhe, mas dentro de casa ela não gera acolhimento. Que na igreja ela consegue sentar, conversar, ser educado, mas dentro de casa é cada um no seu canto, no seu quarto. Que na igreja ela senta-se à mesa, ela participa da mesa do Senhor, mas dentro de casa há muito tempo a mesa dela não é arrumada. Isso é muito triste, porque essa não é a vontade do Senhor, não é disso, não é desse amor, não é dessa revelação que Ele tem falado, que Ele tem nos ensinado. Se nós precisamos entender o seguinte, é hora de ficarmos cada vez mais expostos à palavra, ao amor, a esse amor de Deus, que foi capaz de entregar o seu Filho por mim e por você. Esse amor sacrificial, que foi o que fez Jesus se entregar. Jesus não foi capturado, Jesus se entregou. Jesus se doou. A palavra de Deus diz que Ele deixou o seu trono de glória para morrer por mim e por você, por amor. É um amor tão poderoso que Ele preferiu ir até o inferno por você do que subir ao céu sem você. Ele enfrentou tudo que Ele tinha para enfrentar. Por conta desse amor, por causa deste amor, para que eu e você pudéssemos ter a escolha é nossa. Entenda, as pessoas que decidem, que escolhem não ter Jesus como Senhor e Salvador, é uma escolha, As pessoas podem ir para o inferno, mesmo sendo amadas por Deus. Porque o amor é tão grande que Ele não vai condicionar, Ele não vai forçar, Ele não vai pegar pela orelha e condicionar. Você vai me amar, você vai me aceitar, você vai me servir. Não. Então, olha só, precisamos estar expostos a essa verdade, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo não é um sentido de globo terrestre, de terra, de parte geográfica. Este mundo quer dizer as pessoas, porque Deus amou ao mundo, Deus amou a mim, Deus amou a você. Deus nos amou de tal maneira que Ele deu, entende? Ele deu o seu Filho unigênito, o seu único filho, para que pudesse morrer por mim e por você. Porque Ele te ama, porque você é importante, porque eu sou importante. Então, esta é uma verdade que precisa queimar dentro de nós. Porque se nós estamos expostos ao amor, nós vamos tomar essa forma de amor. Mas se nós ficarmos dando ouvido e nos colocando em ambientes de rejeição, de crítica, de pecado, de situações contrárias, nós também vamos ter essa modelagem dentro de nós. A frieza, a decepção, entende? Nós precisamos ter esse formato de amor da palavra do Senhor, tendo o amor dele derramado em nossos corações. Eu não estou falando de um amor permissivo, nós vamos entrar nisso. A questão aqui não é que o amor permite tudo, não se engane, não se trata disso, pelo contrário, o amor verdadeiro, ele é tão real que ele não permite, ele não compactua com o que é errado.
Então não se trata de simplesmente ser passivo e aceitar tudo e passar a mão na cabeça independente da situação. Não, a questão é separar a pessoa do ato, a pessoa da ação, o filho separar o filho daquilo que ele fez de errado. Corrigir o erro, trazer a verdade para a vida dele. Por quê? Porque ama. Isso é importante. Lá em Provérbios 23:7, tem um texto que precisa ser muito, mas muito cravado no meu coração e no seu coração. Provérbios 23:7 está dizendo o seguinte: assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. O que você pensa a teu respeito? O que você vê a teu respeito? O que você imagina a teu respeito? É muito importante como você se vê. É muito importante. Por quê? Porque você vai tomar essa forma. Então, se você é modelado pelo que você é exposto, a pergunta é: qual tipo de exposição você tem tido? Em que rodas você faz parte? Em que tipo de conversa? Você é daquele que ouve um irmão falar do outro? Você é daquele que ouve uma amiga falar da outra? Você é daquele que fala mal juntamente com quem tiver? Você é daquele que critica tudo? Você é daquele que sempre tem algo a falar negativo? Você é num ambiente que rejeita outras pessoas, que fazem chacota de pessoas? Qual é o ambiente? É um ambiente onde existe promiscuidade, palavras torpes, onde existe falcatrua, onde existe mentira, onde existe sedução. A que você está exposto? A ambiente onde existe vícios. Quais são os ambientes, as atmosferas, quais são as mesas nas quais você tem se assentado? Isso é importante. Então, assim, nós vemos um texto aqui a respeito de 1 Coríntios, que nós temos canções do mundo que falam a respeito. Nós temos poetas que falam a respeito. Nós temos pessoas de todos os níveis que falam a respeito. Temos quadros, temos espalhados muitas vezes em imãs de geladeira, em porcelanas. Temos sim, é verdade. Agora entenda, o que está dizendo esse texto? Ele está declarando um molde original. Por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor, amém? Amém? Nós somos. Então nós temos um molde original. Quando Deus nos criou, a palavra de Deus diz assim, que Ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Há um molde. E a palavra de Deus diz que Deus é amor. Ele é amor. Esta é a verdade. Precisamos entender isso. Portanto, o nosso molde original consta lá. Amor, amor. Mas ao longo da nossa vida, a experiência da nossa vida, por conta que o mundo jaz no maligno, por conta de toda a vivência, de toda uma história, devido às experiências de rejeição, às experiências de traumas, às experiências de negação, na verdade, vão entrando deformidade em nossas vidas. Essa é a verdade. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Porque se ficamos expostos a rejeições em nossas vidas, o que acontece? Nós vamos tomar uma forma defensiva. Muitas vezes, por estarmos à exposição de rejeições, nós ficamos muito na defensiva e não permitimos nem o amor de Deus entrar. Por isso que as nossas casas precisam ser visitadas com o padrão de Deus. Por isso que as nossas vidas precisam ter o padrão de Deus. As nossas famílias precisam ter o padrão de Deus, que é amor, é aceitação, é correção de quem ama. Porque a Bíblia diz o seguinte, que o pai que ama o seu filho o corrige. Eu não estou dizendo para ser aceitável a tudo, não. Pelo contrário, o pai que ama corrige o seu filho, isso é verdade. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque se a nossa casa é um ambiente de comparação, o tempo todo faz comparação dentro da tua casa, faz comparação com teus filhos, comparação com a tua esposa, comparação com teu marido, a comparação reina ali. O que acontece? Você está modelando um formato de inferioridade dentro da tua família. Ele nunca se sente que é suficiente, ela nunca se sente que é capaz, eles nunca têm condições de ir além do que os olhos naturais conseguem ver, entende? Isso é muito sério.
Quantas vezes também famílias são expostas a uma religiosidade sem presença de Deus. Aquela questão imposta, aquela questão endurecida, aquela questão do Deus bravão, do Deus que fica com um raio na mão, pronto para te detonar se você errar. Pronto para te castigar. Olha, Deus castiga, hein? Olha, porque Deus vai te fulminar. Olha, porque... Não, isso não pode. Isso não é de Deus. O tempo todo colocando uma religiosidade sem presença de Deus. E aí, o que acontece? Geramos pessoas que dentro de si tem uma dureza incrível. O que ela tem muitas vezes é medo de Deus, mas ela não tem temor, ela não tem prazer, ela não tem realmente aquele amor, aquela aproximação. Quando nós lemos aqui os 1 Coríntios capítulo 13, nós vemos o apóstolo Paulo nos mostrando o molde perfeito de quem vive exposto ao amor. Não se trata aqui de uma poesia. Não é uma questão de ser um texto poético sobre sentimentos. Não, aqui na verdade é tipo é como se fosse uma radiografia de verdade da alma moldada, ou seja, da pessoa moldada a um padrão que traz resultado de verdade. Por quê? Quando nós lemos assim, ele dizendo, ainda que eu falasse a língua dos anjos, olha isso. Aliás, a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. O que ele está dizendo? Você pode fazer barulho, você pode impressionar, mas se o amor não for a essência, tudo vai ser só ruído. É sobre isso. Entende? É isso que ele está falando. É sobre isso que ele está falando neste texto. Então nós estamos vivendo um tempo que o amor de fato tem esfriado, sim. As conexões, os relacionamentos têm sido superficiais. Temos tido alianças por interesse. O que é que aquela pessoa pode me oferecer? O que é que aquela pessoa pode me dar? O que eu posso tirar dela? O que eu posso receber dela? E amor tem muito mais a ver com entrega do que receber. O amor tem muito mais a ver com entrega do que receber. É claro que nós precisamos ter o prumo da palavra de Deus, e nós temos que ter a consciência da palavra de Deus, e nós temos que entender que não podemos nos deixar levar pelo amor fingido, aquele que quer sugar você, aquele que é abusador. Ele não tem amor para oferecer, ele não quer ser curado, mas ele quer ser carregado, e isso não é bom. Por quê? Porque ele não vai abrir espaço para que haja uma conversão genuína enquanto ele não se atentar para isso. Existem muitas pessoas que confundem o que é amor. Amor, sim, a gente cuida. Amor, sim, a gente vai e ajuda. Amor empresta o ombro, amor empresta o ouvido. Amor traz para perto, amor acolhe, amor ora junto. Amor realmente leva para a oração, chora junto, enfrenta muitas situações. Isso é verdade. Agora, existem pessoas que insistem em caminhar no erro e insistem em ser consoladas em nome do amor, sendo consciente que foi para a fase errada, sabendo que era errado. Entende? Então, isso é muito complicado, de verdade. Nós precisamos entender o seguinte, quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá em João 15, que fala o seguinte, olha, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Nós temos que entender o seguinte, Jesus não pediu para que nós fôssemos somente cristãos, crentes, não. Ele nos chamou para que nós pudéssemos ser expressão exata do seu amor, do amor dele aqui na terra. E um grande avivamento que muitas igrejas, assim como nós, falando de nós, de mim e de você, muitas vezes nós estamos buscando um avivamento. Nós estamos buscando avivamento. Mas o que eu tenho que entender, o avivamento não começa com gritos. O avivamento não tem a ver com barulho. Pode haver gritos, pode haver barulho, mas não se coloca somente isso para ter avivamento. O verdadeiro avivamento tem a ver com expressão do amor, expressão de amor de Deus, do cuidado de um para com o outro, das orações que se fazem, das súplicas que se levantam, dos gestos de amor de verdade.
Nós precisamos entender isso. O amor, ele é o idioma do reino de Deus. Nós precisamos carregar isso em nossa vida. E detalhe, irmãos, tem um sentimento que tem muito a ver com essa expressão de amor, que é a gratidão. Por isso que eu pedi para que os irmãos, que alguns irmãos falassem acerca do que Jesus fez ou do que alguém fez. Porque isso gera gratidão. Isso coloca eu e você numa posição de reconhecer que não é uma questão de andar sozinho, que de alguma forma existem pessoas que são levantadas para fazer diferença nas nossas vidas. E que um abraço pode ser curador. E que uma mensagem pode ser salvadora. Que um telefonema pode ser algo assim que venha trazer uma resposta. Que um evento, que por exemplo, teve pessoas que falaram, olha, eu quero agradecer por conta de que tais pessoas me levaram, me mandaram, me enviaram para o encontro. Então, a gratidão, ela expressa o reconhecimento do amor derramado, seja do Senhor, seja das pessoas sobre as nossas vidas. Então, como igreja, irmãos, eu quero lembrar algumas coisas importantes, que nós precisamos estar muito afiados. O amor é a nossa maior prioridade. Segundo a palavra de Deus, nós entendemos que o amor precisa ser o nosso alvo. Como igreja, nós precisamos amar uns aos outros, respeitar uns aos outros. Nós precisamos ser suporte. A palavra de Deus diz que nós devemos suportar uns aos outros. E aí tem muitos que usam disso para falar assim, olha, fazer o quê, né? Eu até te suporto, no sentido assim, tenho que aguentar. Não é isso. Ser suporte é exatamente como esta coluna está sendo para este copo. Ela o está suportando. Sabe o que significa? Significa que quando alguém precisa de mim, eu posso ser suporte para ele, eu posso sustentar no momento que ele precisar. É sobre isso. Então, suportando uns aos outros em amor é realmente se colocando como um suporte, como naquele momento uma parte mais forte, que vai poder sustentar, que vai poder falar, olha, eu estou aqui, você não está sozinho, fica aqui em cima de mim que eu vou te sustentar pelo tempo que for necessário. Isso faz toda a diferença em nossas vidas, de verdade. Olha só, tem uma pesquisa que saiu que mostra o seguinte... quantos enfermeiros, quanto pessoal da área da saúde tem aqui? Levanta as mãos. Ok. Olha só. Saiu uma pesquisa falando assim, que mais de 78% dos pacientes que estão em fase terminal, quando eles têm uma oportunidade... quando eles têm uma oportunidade de estar se expressando, falando... eles estão sempre falando sobre o tempo perdido, o que eles poderiam ter feito. Eu deveria ter amado mais, visitado mais, estado mais com meu filho, estado mais com a minha filha. Eu queria um pouco mais de tempo para poder fazer coisas tão simples. E olha só, essa pesquisa foi feita com pessoas de um poder aquisitivo muito, muito elevado, mas que não foi capaz de comprar a alegria para os últimos momentos. Não foi capaz de comprar isso. Entende? Então existem coisas muito mais valiosas. Existem coisas muito mais valiosas. Pessoas são muito valiosas. Momentos com as pessoas são mais valiosos. O Rogério, sempre que tem a oportunidade de estar ministrando em um velório, ele sempre fala, ame mais, abrace mais, beije mais. Nós nunca saberemos quando vai ser o último café da manhã junto. A gente nunca sabe quando vai ser a última vez que você deu a paz do Senhor a alguém. Você nunca saberá quando foi o último beijo que você deu no seu pai. Você não tem como garantir que amanhã você vai ver novamente a sua irmã. Nós não sabemos se vamos estar novamente à mesa no almoço de domingo. Nós nunca saberemos quando será o momento, mas haverá um dia que será o último dia do que você vai fazer. Essa é uma certeza. Nós sabemos que haverá um dia que será o último café, a última conversa,
a última oportunidade, aquele que por muitas vezes é corrigido e endurece a serviço, será quebrado de repente sem que haja cura. Haverá um dia que vai ser a última vez para algo. Haverá, sabe aquela conversa que você adia, é uma conversa de alinhamento, é uma conversa necessária, é uma conversa que precisa acontecer, que você insiste em empurrar, talvez você não tenha tempo de fazê-la. Entende? Então nós precisamos disso em nossas vidas. A pergunta é: onde está o amor na sua lista de prioridades diária? Porque não é uma questão de dizer eu te amo. Ações falam mais alto do que palavras. Dizer é importante, verbalizar é necessário. E detalhe, quantas vezes você vai pegar o WhatsApp e vai ser tão fácil mandar um coraçãozinho para dizer que ama, os emojis que expressam amor, mas há quanto tempo a pessoa para quem você mandou não te vê olho no olho e você dizendo eu te amo, você é importante para mim, eu me importo com você. Quantas vezes famílias inteiras se relacionam e conversam bastante pelo aplicativo, mas não se falam, não se sentam à mesa, não dialogam. Nós estamos vivendo uma fase onde os vícios estão entrando de uma forma terrível. E quando se fala em vícios, antigamente só se pensava em cigarro, em maconha, em cocaína, em crack, em êxtase e todos os demais narcóticos da vida. Presta atenção. Não, eu estou falando de jogos, eu estou falando de séries, eu estou falando de novelas, eu estou falando de TikTok, eu estou falando de Instagram, eu estou falando de WhatsApp, eu estou falando de joguinhos, de tigrinho, de tudo que está realmente fracionando a tua vida, que está tirando de você, ou tira tempo ou tira dinheiro, mas tira de você. Tira até mesmo o raciocínio lógico, porque uma pessoa que fica enfiada no meio do vício, até os seus neurônios são queimados. E sabe o que é pior? Quando você vai conversar, elas dizem não serem viciadas. A hora que eu quiser eu paro, eu domino isso. A hora que eu quiser eu paro, eu me estabeleço, pode deixar que a hora que eu precisar... A hora que eu quiser, desculpa, a hora que eu querer, eu paro. Existem tantas famílias, existem tantos maridos e mulheres que na sua infância sonharam em ter uma família, sonharam em ter uma casa. Para quê? Para fazer o que você está fazendo? Para ser a mãe que você está sendo, ou a esposa que você está sendo? Ou para ser o pai que você está sendo, ou o esposo que você está sendo? Nós precisamos avaliar isso. Onde nós somos roubados? A maior expressão de amor foi dada a nós. Agora, quanto desse amor nós estamos desenvolvendo em casa? Eu ouvi de uma criança de 9 anos, dizendo o seguinte: por que o papai ama as pessoas lá fora e não ama a gente aqui dentro? 9 anos. Por que o papai ama as pessoas lá fora? Ele é um líder exemplar. É um líder acolhedor. E pode acalmar o teu coração que nem desse estado ele é, tá bom? Então vai falar, será que é aqui? Fique em paz. Preste atenção. Não é. Não é. Entende? E a criança dizendo, por que ele não trata a gente como ele trata os de fora? Será que você trata os de dentro como você trata os de fora? Será que você é tratado dentro como você é tratado fora? Isso é importante. Será que nós, como igreja, estamos tratando bem uns aos outros? Irmãos, uma das coisas que alguns irmãos colocaram aqui é sobre se sentir pertencente. É esse sentimento que faz com que as pessoas se aliancem. É o sentimento de pertencimento. É realmente poder olhar para um lugar e sentir que pertence àquele lugar. E como isso acontece? Com acolhimento. É por isso que você tem que perceber quem está do seu lado, quem está à sua frente. E o mínimo é você poder cumprimentá-lo, é você poder dizer uma boa noite, é você perguntar, você está bem? Sabe, eu não lhe conheço, qual é o seu nome? Que Deus te abençoe, uma boa semana. É acolher,
é trazer para perto. De verdade, isso faz toda a diferença. Olha só, lá em João 3,18, a palavra de Deus diz assim, olha, filhinhos, olha a forma de expressão, filhinhos, não amemos apenas com palavras, mas com atitudes e em verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você, amor que não ocupa tempo, não ocupa espaço. Como assim? Amor exige de você tempo. De alguma maneira é um investimento. Para alguns é gasto, tá? Para alguns é gastar. Para outros é investimento, quando ele percebe, quando ele entende. Então, é necessário o amor que não ocupar tempo. Por quê? Porque, por exemplo, pode ocupar o tempo que seja você orando pela pessoa, ou você pensando na pessoa, ou você elaborando o que vai fazer pela pessoa. Olha, eu costumo conversar às vezes com as esposas, ou com os maridos, tá eu e o Roger sempre nisso. E há uma pergunta que fica: o quanto do seu dia você tem pensado na sua esposa ou no seu marido? Ah, mas agora já casou. Esse é o problema das grandes separações que acontecem. Porque quando casa, ao invés de pensar mais, acha que agora é cativo, não precisa mais pensar. Aquilo que você é exposto, você não se modela. Então, quanto mais exposição você tiver em relação ao seu cônjuge, quanto mais você pensar nele, mais apaixonada você vai ficar. Por que você acha que o Rogério sempre gosta de chegar aqui e falar de mim, gente? Ele chega aqui e fala, né, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Pode ver meu nome, o nome dele, sempre sai na nossa boca. Às vezes nós estamos nem juntos, mas nós estamos falando um do outro. Falando bem, às vezes nem sempre, mas nós estamos. Há um apego, há uma parceria, a gente se apega. Isso é bom. Sabe, eu vi aqui pessoas falando dos seus líderes de célula, porque são presentes na vida, porque fazem a diferença. Pessoas que marcam de verdade como isso é importante, como isso faz realmente a diferença. O amor, ele escolhe o relacionamento acima da razão. E isso não quer dizer que é permitido fazer o que quer. Isso não quer dizer que você vai dar uma de louco e permitir tudo. Não! Isso está dizendo que você vai ser coerente em uma situação. E você vai sim considerar o amor e tratar o que tem que tratar em amor. Quantas vezes eu já chamei a atenção de pessoas, ou até mesmo eu me lembro dos meus sobrinhos quando pequenos e ficavam muito conosco, né? E às vezes precisava corrigir, precisava falar, precisava colocar um pouquinho para pensar, porque faz parte, né? Quantas vezes, no momento da correção, tem correção que dói mais em quem faz do que quem recebe. Às vezes, precisa passar por alguma restrição, você vai tirar a criança, ela tem direito e ela tem privilégio. Quando você tiver que exercer uma correção, nunca é no direito. Tem que ser no privilégio. O que é direito? Uma vestimenta não é marca, mas tem que ter o que vestir. Um calçado não é marca, mas tem que ter o que calçar. Um teto e uma alimentação. Isso são direitos dele. Estudo é direito. O que é privilégio? A marca da roupa. O que é privilégio? A marca do sapato. O que é privilégio? Escolher comer no McDonald's. O que é privilégio? Ter um celular. O que é privilégio? Ter uma televisão no quarto. O que é privilégio? Poder ter um quarto de porta fechada. Como assim? Como assim? Eu tenho mães aqui na comunidade da fé, que quando o filho começou a entrar numa parte de isolamento da sua casa, e não só subia para o quarto, ela tomou uma decisão e falou: se você continuar fazendo isso, se trancando e não tendo tempo com família, eu vou tirar a porta do seu quarto. Ele pagou para ver, ele viu. Então, se você fizer uma visita e ver um quarto sem porta, é esse aí. Tirou a porta do quarto. A porta do quarto é um privilégio, você tem que ter um lugar para você dormir, um lugar para você ser acolhido. É o meu espaço. Não é assim não. Não é bem assim as coisas que funcionam. Entende? Então, é importante, faz parte de verdade, precisamos disso. Sabemos que, assim, o amor é uma ponte para que nós possamos alcançar o coração das pessoas e levá-los a Jesus, e lançá-los a Jesus, quando nós fazemos as coisas por amor. Irmãos, eu sou do tempo que, assim, servir sempre foi com alegria, mas hoje, as pessoas querem só ser servidas, elas querem vir à igreja ou à célula, receber, mas elas não querem dar, elas não querem doar do seu tempo, daquilo que elas podem compartilhar, elas não querem, se a gente fala, olha, vamos fazer um voluntário para lavar as cadeiras,
Então, houve tempo que, tipo assim, meu Deus, não vai, é muita gente. Hoje tem que ficar remando. Graças a Deus, eu não posso reclamar isso aqui no Itaí, não. Eu sou muito feliz aqui com a ajuda e colaboração que a gente tem. Geralmente, quando a gente chama, a gente realmente tem sido muito surpreendido. Mas, se a gente não falar a respeito, a gente vai acabar tendo essa situação lá na frente. Por quê? Porque as pessoas vão se renovando. Então, olha só, o Rogério e eu fazemos questão de estarmos sempre presentes em todas as tarefas da igreja. Não existe uma área nessa igreja que a gente não atuou, né? A gente está sempre até na segurança. Tem gente que acha um absurdo, mas quantas vezes muitos de vocês já viram o pastor lá fora na segurança, né? Quantas vezes? E às vezes eu falo, meu bem, vai para dentro, é importante a presença pastoral, você tem que estar lá dentro da igreja. Mas não tem como, é importante ficar lá. Eu prefiro eu ficar do que tirar um irmão de dentro do culto agora para estar. Entende? Qual o problema? Teve um dia uma visitante veio e ela chegou primeiro e foi na cantina, aí eu tava lá. Aí servi ela, aquela coisa tal. Aí depois eu vim pra cá. Aí quando eu tava lá de novo, ela passou e falou, ué. Ela olhou assim, falou, mas você não é a pessoa que estava lá dentro, que está aqui fora, e está aqui lá dentro. Eu falei, só deu diferença porque eu pus a toquinha. Entende? E tá tudo bem. Os irmãos que têm servido com alegria, a gente é muito feliz. Mas, irmãos, de verdade, às vezes eu vejo, por exemplo, a dificuldade de muitos lugares em ter as pessoas para serem formados líderes, para engrossar as fileiras dos ministérios, para serem diáconos, para serem ministros com infantil, para estar no ministério de música, para estar atuante nos departamentos da igreja, na cantina, sabe, no infantil. É difícil, mas nós precisamos entender, o que nos motiva é amor. Irmãos, decepções a gente tem? Sim. Pastora, você tem decepções? Tem. Você enfrenta traições? Sim. Facadas? Também. Decepções? Pessoas falam de você? Bastante. Pessoas gostam de você? Sim. Mas quem aqui não gosta? Opa! E tá tudo bem. Bora, vamos caminhar. Não dá para parar, para ficar detida nessas situações. Por quê? Porque eu vivo a expressão do amor. Eu sei quem me salvou, eu sei quem eu sou em Cristo e eu sei o que Ele fez na minha vida e o que Ele faz através de mim. É sobre isso. É sobre quem você pode expressar. Muitas vezes não tem a ver com a sua pessoa, mas com quem você carrega. A pergunta é, quem você tem carregado? Você carrega o amor? Você carrega Jesus? Então você carrega o amor. Você carrega a expressão exata do amor de Deus aqui na terra? Olha só, a gente ouviu aqui dentro dos testemunhos do Gustavo falando, olha, quem eu iria imaginar que sendo eu Uber, ia pegar uma passageira que falaria do amor de Deus e daria essa reviravolta na minha vida. A Érica fazendo lá a mão, fazendo a manicure, pedicure da Iris, falando do amor, falando é importante voltar, vamos lá para a igreja, vai conhecer, vamos no culto de mulheres, vamos não sei aonde, aquela sementinha foi pingando ali. Aí ela vem aqui e agradece e fala, olha, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, para eu estar aqui. Isso é expressar amor de Deus. Aleluia, amém? E o amor, de verdade, ele permanece. Pode passar o tempo que for. Nós vemos o versículo que diz o seguinte, olha, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Como é importante olharmos para as vidas, amarmos as vidas e fazer permanecer esse amor de Cristo em nós. E tudo que nós fizermos em amor vai atravessar o tempo, vai atravessar barreiras, vai atravessar fronteiras. Irmãos, sempre que nós tivermos oportunidade de expressar amor, de fazer o bem, não importa a quem, que nós possamos fazer, que nós possamos expressar o amor de Jesus, que nós possamos ser mais benevolentes, que nós possamos ser mais termos longânimos, que possamos ser mais longânimos, e ser longânimos tem a ver com os frutos do Espírito. Agora entenda, isso tudo é lindo, mas precisa começar dentro de nós, precisa começar dentro das nossas casas. Nós precisamos amar uns aos outros, e esse amor não começa na igreja, esse amor começa dentro das nossas casas, começa lá, e aí sim, vem para a igreja, vai para a célula, vai para a rua, aí nós vamos extravasar o amor de Jesus
Jesus, que tudo suporta, tudo crê, que vai realmente acreditando em todo o tempo que o impossível pode acontecer. Que o impossível pode acontecer. Pessoal do louvor, vem pra cá. O impossível pode acontecer. Então, precisamos entender o seguinte: o amor é uma obra que não morre. Não morre. Tá bom, não tem problema não. Não tem problema não. Tivemos um probleminha técnico, mas não tem problema não, que os meninos vão ver aí como resolver isso. Então, isso é importante. Sabe, precisamos entender o seguinte, olha, lá em João capítulo 13, versículo 35, diz assim: o amor que tiverem uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Olha a oportunidade das pessoas verem a expressão do amor. Lá na igreja de Atos, uma das coisas que aconteciam era o quê? A Bíblia diz que acrescentava o Senhor. Acrescentava o Senhor. Quem acrescentava era o Senhor. Ele acrescentava vidas à igreja, porque havia uma unidade, uma comunhão tão fervorosa, tão poderosa, que era constrangedora, e isso fazia toda a diferença. Por isso está dizendo, olha, o amor que tiver uns pelos outros, as pessoas serão tocadas quando ver o tratamento que nós temos uns com os outros, a maneira como nós expressamos, a maneira como falamos, a maneira como o filho fala com o pai, o respeito, a maneira como falamos uns com os outros. O respeito, o amor, sabe? A consideração. Isso é tão importante nas nossas vidas. Que a Bíblia está dizendo o seguinte, olha só, que Deus quer que nós sejamos conhecidos pelo amor e não pela performance. A questão não é pela performance, é pelo amor. É aquilo que nós podemos entregar em amor, de verdade, fazendo a diferença. Agora, deixa eu dizer algo. Amar o próximo, ter paciência com ele, cuidar dele, isso tem a ver também com a nossa família, isso tem a ver com cuidado, mas existe algo aqui que não podemos negligenciar. Por quê? Porque o amor também precisa ser demonstrado por você mesmo. O autocuidado em relação a você. Por quê? Porque muitas vezes você faz o seguinte, olha só, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Por conta da forma como é falado, como é verbalizado, dá-se a entender que eu amo a Deus, eu amo ao próximo e eu amo a mim. Parece que esta é a ordem que está sendo colocada. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Parece que está falando que é amar a Deus, o próximo e eu mesmo. Mas na verdade, não é isso. E aí o que acontece? Todas as vezes que um princípio é quebrado, uma consequência é estabelecida. Quebrou o princípio, consequência vem. E se o princípio é amar a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo, está dizendo o seguinte, ame a Deus e se ame de uma maneira tão extraordinária que vai ser desta mesma forma que você se amar, que você se cuidar, que você zelar pelo bem-estar da tua vida, você vai fazer com o próximo. O que acontece? Tem muita gente que está amando o próximo e não se ama. Você está tentando fazer tudo por alguém e você não faz por você. Tem pessoas que estão salvando a vida do outro e não está salvando a sua. Tem pessoas que estão cuidando da família do outro e não está cuidando da sua. Tem líder que está preocupado com a família do outro, mas não está preocupado com a sua. Entende? Então nós precisamos entender. Amar a Deus sobre todas as coisas. E tem uma forma de amar o próximo. Tem uma forma de expressar esse amor. É cuidando de nós mesmos. É amando a nós mesmos. É cuidando do nosso bem-estar físico, é cuidando do nosso bem-estar emocional, espiritual. Então é importante olhar para dentro de mim e perceber como eu estou, e perceber se eu estou enfraquecido ou fortalecido e dar atenção a isso. Por quê? Porque o tanto de amor que eu envolver na minha vida é dessa medida que vai sair para o próximo. É dessa medida. Então a pergunta é, como você tem amado você? Como é que você tem cuidado de você? Você quer orar por as pessoas e você não gasta tempo orando por você. Você quer trabalhar na transformação de vidas e você não trabalha na transformação da tua vida.
É necessário. Quantas vezes existem pessoas que estão simplesmente se doando e não experimentam daquilo que estão doando. Ela doa um tempo, mas ela não se dá tempo. Irmãos, eu sou uma pessoa que assim, eu amo atividades, eu amo fazer, eu amo acolher, eu sempre que é necessário, não tem horário para mim, mas entenda, eu me amo. E eu cuido de mim. É que como eu cuido de mim, talvez não seja cuidado para você. Eu fico bem com 3 horas de sono quando é necessário. Eu não fico mal-humorada. Eu não fico xingando todo mundo. Eu não fico brava com o povo. Eu não fico. Se eu tiver que ficar uma semana dormindo 2h30, como é o que acontece em épocas de conferência, épocas de encontro, para mim tá tudo bem. Essa é a minha medida. Mas ela é minha, e eu fico bem com isso. É que as pessoas às vezes olham e falam, meu Deus, é muito, é isso, cansa, mas eu estou na minha medida. Mas pode ter certeza, eu sei dizer não. Eu sei, tranquilamente. Na hora que eu preciso dizer não, eu sei dizer não. Eu sei dizer, hoje não farei, não dá. Teve uma semana passada, ou retrasada, era para eu ter vindo para o PP, fazer uma ministração aqui. Só que o Rogério estava muito mal, de verdade. E eu já estava, assim, aos nossos horários muito distantes. A gente não tinha se encontrado esses dias, era só dentro de casa, muito rápido, à noite. E ali, assim, eu estava muito cansada, o Rogério estava... ele estava se recuperando ainda de quando ele teve aquelas questões de pneumonia, de não sei o que e tal. E ali, eu peguei o telefone, liguei para um, liguei para outro, falei assim, olha, assumam lá na igreja e tal, eu não tenho condições de hoje, eu vou cuidar da minha casa. E tá tudo bem. Mas por que tá tudo bem? Porque quando eu preciso investir no outro lado, eu também faço de uma forma tranquila. E nisso eu sou recompensado, irmãos. Olha, quando eu estou servindo aos meus irmãos, não tenha dúvida o quanto de recompensa eu tenho. Por quê? Não é por conta do que vai vir a mim, é por conta da consciência que eu tenho, o bem que isso vai fazer. E tem a ver com Cristo, porque assim, onde eu estaria se não fosse o Senhor? Onde você estaria se não fosse o Senhor? E pessoas foram responsáveis na minha vida. Eu vi alguém aqui, não me lembro quem, agradecendo, acho que foi a Iris, falando que a mãe e a avó, o avô orou por ela. Irmãos, eu faço parte de um legado. O legado na minha vida é tão forte, ele é tão verdadeiro, que eu tenho uma convicção tão violenta. Eu não conhecia o meu avô. Meu avô foi um pastor fundador da Igreja Batista Nova Esperança, lá na Bahia. E assim, diz os meus primos e tios, né? Porque meu avô teve 22 filhos, 22. Então a minha família é gigante, muito grande. E assim, todo mundo, a família é imensa. E assim, se eu tiver um percentual de, sei lá, não sei nem quanto dizer, é bem baixinho, que estão desviados, deve ter. Mas a maioria esmagadora, todo mundo serve ao Senhor. E todos eles carregam a história. Foi feita uma história até do legado do meu avô, chamado Dalírio. E os meus parentes dizem que quantas noites ele orava pela sua geração, e ele falava assim, Senhor, eu coloco em tuas mãos e abençoo, que o Senhor alcance até aquele que os meus olhos não alcançarão, que os filhos dos meus filhos sejam abençoados, sejam guardados por ti, que eles sirvam na tua casa, olha que coisa linda, que as noras que virão, que os genros que virão, que sirvam na sua casa, eu os coloco debaixo do legado de bênção do Senhor. Olha pela oração que eu fui alcançar. Então vale a pena você investir, você poder saber que o amor do Senhor realmente faz a diferença. E nós, como igreja, queremos viver o amor de Jesus a cada dia, com paciência. Amém, irmãos? Quantos aqui precisam de paciência? Olha, amém. Oh, Jesus. Quantos já têm sido bem modelados na paciência? Quantos aqui precisam receber mais tolerância? Paciência e tolerância são diferentes. Quantos precisam ser mais tolerantes,
mais longânimos. Até a palavra fala, olha, longanimidade. É algo assim, demora para ficar irritado, demora para perder a cabeça, é mais longe o caminho para isso acontecer. Quantos precisam se aproximar mais do amor de Jesus? Eu preciso. Por favor, se coloque de pé. Em nome de Jesus, nesta noite. O quanto de amor você tem para derramar para a sua família, pela sua família, por sua casa. Por que isso é importante? Porque nós queremos fazer a diferença na casa e na família de tantos outros. Mas é tão importante nós vivermos isso. É tão importante nós termos isso. Ai, meu amor, você quer falar? Sim. Deixa ele falar, pode falar. Oi, pais, irmãos. Meu nome é Davi. E eu sou o mais gordo da minha vida, na verdade. Você é mais quem? Eu sou a mais lindo. Ah, você é lindo? Sim, eu sou a lindo de todos. Ai, que beijo. Esse tá bom. Tá bom? Sim. Tá bom? Tinha que ser, tá lindo, é verdade, Davi. Quantos Davis tem aqui? Tem um mundo, olha quanto Davi, tudo lindo. É verdade, irmãos. Nós precisamos viver esse amor que não se irrita com facilidade. Nós precisamos desse amor que enxerga além do que os olhos estão vendo, que enxerga além do dia mal de uma pessoa. Irmãos, às vezes, uma resposta virada é por conta de um dia que foi difícil. Às vezes, a pessoa está enfrentando uma situação e ela talvez não alcançou o grau de maturidade de separar. Então, ela traz para aquele ambiente que ela está e ela derrama daquilo. E muitas vezes tem uma perguntinha que se você fizer para você mesmo, você já corta, olha, mas muito disso. Quando uma pessoa, de repente, for tão mal educada com você ou tão grosseira com você, você pare e duvide se aquilo foi com você, se tem a ver com você. Porque às vezes ela só está derramando dela. Não é com você. Não é a questão com você. Quando a gente entende isso, pensa num casamento mais fácil de lidar. Às vezes, já chegou um dia. Teve um dia, foi recentemente. O Rocha estava bravo aí com uma questão aqui da reforma. Não sei o que aconteceu. E ele estava bravo e tal. E eu percebi que ele estava meio... Umas respostinhas meio... Tá? As coisinhas meio rabugentas, assim. E aí eu estava em casa, eu não sei o que eu fui falar, e ele veio assim com uma palavra, né, tal. Aí eu já me armei na hora. Não é possível. Vocês viram, né? É. E aí eu virei para ele assim, eu fui para responder. Aí eu lembrei, falei, peraí. Aí eu respirei. Falei, não é sobre mim não, esse homem não tá bravo comigo não, esse homem me ama. Não é sobre mim. Aí eu esperei, quando foi mais tarde, eu falei, amor, o que aconteceu? O que está acontecendo? Não, essas situações e tal. Falei assim, você está chateado? Tô. Falei, você está bravo comigo? Com você? Não. Então por que você está me respondendo mal? Eu estou respondendo mal para você? Falei, pois é, você está me respondendo mal? Uma grosseria desnecessária. Não, mas não é com você. Aí eu falei, então tá bom. Eu falei, então se atente, porque você está derramando em mim uma culpa que não é minha e não é para mim. E tudo bem, e vamos embora. Sabe por quê? O tempo está passando. O tempo está indo embora. Então, nós precisamos estar atentos para vivermos aquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? Amém? Olha só, ainda dá tempo de você, hoje mesmo, mandar uma mensagem, abraçar alguém, no final do culto agradecer, mas você poder expressar, olha, eu quero louvar a Deus por sua vida, porque você é uma pessoa importante para mim, por conta disso ou daquilo, porque você cuidou de mim em um momento, porque você me honrou em um momento. E eu quero encerrar com uma palavra que eu aprendi. Eu, quando fui para Cuiabá, eu estive com alguns irmãos em Cristo e eles usavam uma palavra que eu não estava entendendo o que era. Eles falavam assim, olha, e aí eu guardei a vida do meu irmão. Tá bom. Aí daqui a pouco eles conversavam e tal, aí ela vinha me falar alguma coisa e falava assim, não, mas eu falei, não, eu vou guardar o meu esposo. Eu falei, gente, que lugar é esse que tá guardando todo mundo, né? Que guarda, que negócio é esse? E aí eu entendi. Essa questão de guardar significa o seguinte,
Muitas vezes eu policio o que eu vou falar com a intenção de preservar o meu irmão, de preservar o meu cônjuge, de preservar o meu líder. E eu, uau, Deus, por favor, que o povo do Itaim me preserve, Senhor, me guarde. Então, olha só, será que nós temos preservado nossos irmãos? Será que nós temos preservado os nossos líderes? Nós temos preservado as nossas crianças? Nós temos preservado os nossos cônjuges? Nós temos guardado as suas reputações? Nós temos guardado o segredo deles? Nós temos guardado a deficiência? Nós temos guardado realmente de exposição? Ou na primeira oportunidade está doido para falar o que viu, o que soube, o que está sabendo? Então nós precisamos sondar o nosso coração em nome de Jesus. Feche teus olhos, por favor. Aleluia. Em nome de Jesus. Senhor, nós precisamos decidir amar com o amor de Jesus. O amor verdadeiro. Esse amor que muda a nossa história, que muda a circunstância, que transforma as nossas vidas. Nós muitas vezes somos tão endurecidos pelos acontecimentos. Há quanto tempo não abraçamos e dizemos, te amo? Há quanto tempo não abraçamos e verbalizamos, você é importante para mim? Há quanto tempo nós não temos exposto o nosso coração ao Senhor e podemos dizer um eu te amo ao Senhor de uma forma verdadeira e profunda? Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, por favor, nos ajude. Por favor, Senhor, coloque em nós o teu amor, derrama em nós o teu amor e da tua graça, Senhor. Nós precisamos, como célula, nós precisamos estar aliançados em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Quantos líderes de célula tem aqui? Levanta as mãos, você que é líder. Meus irmãos, façam alianças de amor na sua célula, de comprometimento, sabe, de orar, de guardar a vida um do outro, de orar, de realmente colocar os motivos de oração a todo vapor dentro das células. Isso faz toda a diferença. Quantos anfitriões tem aqui? Deixa eu ver quem são. Levante as mãos os anfitriões. Meus irmãos, muito obrigado, porque na sala, ou na cozinha, ou no cômodo da casa de vocês, ali está sendo acolhido pessoas que vocês sequer sabem o futuro. Talvez pastores sejam levantados dali, ministros de adoração, outros serão pessoas, grandes líderes que serão levantados, outros serão pais de família, pessoas libertas. Muito obrigado pelo que você tem feito. Quem são os irmãos aqui que já tiveram oportunidade de servir no estacionamento? Levanta as mãos. Quem são os homens que já puderam? Meus irmãos, obrigado, porque muitos de vocês nem carro têm. E mesmo assim, tem dado o tempo de vocês para guardar os carros que nós deixamos lá fora. Muito obrigado. Quem são os irmãos diáconos nesse lugar? Onde estão os irmãos? Meus irmãos, obrigado. Obrigado por nos ajudar a zelar pela igreja, a cuidar da igreja, a dar bronca nas crianças e eles não ficarem bravos só comigo. Muito obrigado por servir a água, por entregar envelope. Onde estão os irmãos da Santa Ceia do Senhor? Aonde estão, irmãos, obrigado por vocês fazerem com tanto zelo, com tanto carinho, preparando sempre uma mesa tão linda e abençoada. Onde estão os ministros de música, do Ministério de Música, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, obrigado por nos servirem neste lugar, através da adoração que vocês fazem ao Senhor e nos levam a fazer. Nós podemos entregar uma adoração ao Senhor e receber deste altar. Onde estão os discipuladores deste lugar? Meus irmãos, obrigado, porque nós podemos contar com vocês para estar gerenciando a igreja, para estar acolhendo as células, e isso é muito bom, isso faz parte. Onde estão os Timóteos? Levante a mão, você que é Timóteo. Obrigado por você se permitir ser treinado, para que no tempo certo você possa ser liberado. Onde estão os que trabalham com o ministério infantil? Aonde está você? Irmãos, muito obrigado pela paciência, pelo amor, pela dedicação, porque vocês estão gerando profetas. Obrigado por vocês não desistirem. Aonde estão os nossos irmãos que já de alguma forma atuaram lá na cantina junto conosco? Irmãos,
obrigado, porque a vossa obra tem uma recompensa. Nós cremos que o Senhor está abençoando, em nome do Senhor Jesus. Onde está o pessoal do Multimídias? Onde está, meus irmãos, que vocês sejam abençoados poderosamente, porque através de vocês, as palavras, as mensagens, os recados têm chegado às pessoas. Obrigado por toda a dedicação, por tudo aquilo que tem sido feito. E a igreja do Senhor, onde está? Igreja, o Rogério não está aqui hoje, mas eu posso dizer para vocês, como pastores, temos dificuldade? Sim. Tem ovelha que às vezes a gente precisa quebrar a perninha, tá tudo bem, faz parte, é bíblico, a gente faz. Mas nós somos muito felizes com vocês e por vocês. Obrigado. Obrigado pelas orações, pelas ligações, pelas passadinhas na minha casa, por perguntar como nós estamos. Obrigado por orarem por nós. Obrigado por se preocuparem quando o Rogério está fora e eu estou sozinha, ou quando eu estou fora e ele está. Obrigado pelos lanchinhos que vocês proporcionam. Eu tenho que tomar cuidado, senão vocês ficam nos engordando o tempo todo. Meu Deus, meu Deus. Obrigado. Eu esqueci de alguém, de alguma área da igreja que eu não falei? Falei todas, né? Ainda estou com a memória. Falei? Alguém pode falar, pastora, você não falou da minha. Falei, hã? Não. Como? A dança é ministério de música. Ministério de música é a dança, a mesa de som, o instrumento. Como? Alguém falou alguma coisa? Não, né? Amém. Então agora, estenda a sua mão, por favor, eu quero te abençoar. Senhor, muito obrigado por essa família. E eu quero declarar agora a boa mão do Senhor sobre a vida deles. Deus, como cobertura espiritual, eu declaro agora sobre cada casa sendo visitada com o poder de restauração, o poder do derramar do amor de Jesus, o constrangimento em amor, para que eles se dediquem em amor, a tua palavra encontre lugar para realmente fazer uma grande transformação e eles vivam o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Dê um aplauso ao Senhor.